Olá, meu povo! Que bom ter você aqui ligadinho comigo para mais uma noite de boas conversas. Estamos terminando aí mais uma semana que eu espero que tenha sido boa, especial. E hoje, a sexta-feira, também vai ser muito especial aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. E se aproxime, viu? Porque essa sala aqui também é sua. E hoje, minha gente, eu reforço aquele convite para você acompanhar o programa Identidade Geral, tá bom? Você pode acompanhar também pelo ntplay.com ou pelo youtube.com, lá no canal da Rede Novo Tempo de Comunicação. E aí, nesses dois canais, você vai poder rever todos os outros programas e ainda compartilhar com mais pessoas, até porque, minha gente, diga aí, coisa boa, a gente precisa dividir com todo mundo. Bom, hoje você vai conhecer aqui no Identidade a história da Juliana Santos. Ela que é formada em música, pedagogia, jornalismo, que é autora do livro Enquanto a Cura Não Vem, Reflexões sobre um Deus Inclusivo. Que título lindo, né? Só para você ter ideia, ela perdeu gradativamente a visão e precisou se reinventar para enfrentar essa mudança de vida. Antes do bate-papo, a gente vai para aquele nosso intervalo e já já estamos de volta com mais Identidade Geral. Já estamos de volta com Identidade Geral. Vamos lá conhecer a nossa convidada de hoje. Ela é formada em música, pedagogia e jornalismo, então minha colega de profissão, tem 3 filhos, é casada com um chileno e juntamente com o esposo dela lidera um ministério que é muito lindo e muito importante, o Ministério das Possibilidades da Igreja Adventista. E esse ministério atua para gerar acessibilidade e dar visibilidade a pessoas com deficiência. Juliana Santos também é autora do livro Enquanto a Cura Não Vem, Reflexões sobre um Deus Inclusivo. Temos muita coisa para conversar aqui com a Juliana e é com muito prazer que eu chamo ela aqui e apresento para vocês a Juliana, que está um pouquinho longe geograficamente, lá em Minas Gerais, mas nem por isso está distante aqui, né, da gente, do nosso coração. Estamos conectadas aqui pela tecnologia, né, Júlia? Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que é muito importante, a questão da inclusão, da acessibilidade, também limpar a nossa vista sobre a questão do capacitismo. Então, muito obrigada, viu, Juliana? Imagina, eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar com vocês. Eu queria tomar como ponto de partida a sua questão com uma visão. Você teve uma perda gradativa aí, né, do sentido. Como foi que isso aconteceu? Sim, eu nasci com uma patologia degenerativa da visão. Isso foi descoberto por volta dos 8, 9 anos de idade. Nós estamos falando aí final dos anos 80, quando nas escolas públicas se faziam aqueles exames, né, com a tabela de Snellen, aquela das letrinhas que vem ali da letra maior até a menor. Então a professora fez o exame na escola e avisou meus pais de que havia algo diferente comigo relacionado à visão. E aí, a partir de então, meus pais começaram a me levar nos médicos e tal, e foi diagnosticada essa condição, né, que faz com que a pessoa perca a visão ao longo do tempo, né? Isso se chama miopia degenerativa. Agora, foi isso que aconteceu. Que interessante essa participação da escola no diagnóstico, né? Seria muito bom, porque às vezes os alunos, eles passam, inclusive, mais tempo dentro da escola do que fora dela. Então, muito legal você ter sinalizado essa interferência da escola no seu diagnóstico, né? Essa questão de você ter sido diagnosticada já na infância foi mais favorável no sentido do tratamento, ou como é uma doença degenerativa não interferiu nesse sentido? Não, no meu caso, não havia recursos. Eu usava recursos ópticos, né, para melhorar o que havia de visão. Então, lentes de contato, óculos, mas não havia correção cirúrgica como inclusive hoje também não há, né, para o meu caso específico. Por volta dos 13, 14 anos, eu tinha perdido a visão do olho direito. A do esquerdo ainda se conservava, com a ajuda de óculos eu conseguia
realizar as atividades, né? Claro que a falta da visão de um dos olhos, que é chamada de visão monocular, ela tira de você a capacidade de enxergar profundidade. Então eu esbarrava muito, derrubava copos, isso era super comum, né? Mas eu tinha assim algumas dificuldades de correr, para correr, esse tipo de locomoção. Mais ou menos assim, porque eu não enxergava a tridimensionalidade, né? A pessoa que tem visão monocular enxerga apenas duas dimensões, né? Então, assim, é um pouco complicado, algumas atividades ficam complexas, mas eu levava numa boa e naquela época também eu tratava de esconder um pouco, né? Eu não me sentia à vontade de falar sobre o assunto, porque vamos combinar que ali nos anos 90, 80, 90, não se falava em inclusão, não se falava abertamente em pessoas com deficiência, ainda havia a questão da segregação, né? Então a gente vivia dessa forma. Infelizmente, né? Se hoje a gente ainda encontra um pouco disso, alguns anos atrás a gente sabe que esse problema era muito maior, né? E com que idade você que você perdeu definitivamente a visão? Isso foi mais ou menos no ano 2014, eu tinha por volta de 34 anos, quando eu já tinha meus 3 filhos, eles já haviam nascido, então eu percebi que estava já precisando de ajuda, né, precisando de adaptações, e foi por volta dessa época. Julie, aqui no Identidade a gente sempre comenta sobre a arte de encarar aquela situação, né? Qual foi a sua arte para você encarar essa situação de que você não poderia, por exemplo, mais ver os seus filhos e de que você não poderia mais ver o nascer do sol? Enfim, como foi que você encarou tudo isso? A gente não fala só no sentido da superação, não, viu? Porque talvez a superação é um debate aprofundado aí sobre essa questão de clichês. Será que existe mesmo a questão da superação? Mas eu digo no sentido de você encarar, de você enfrentar. Como foi que você encarou? Como foi que você enfrentou tudo isso? Olha, num primeiro momento, vem a questão da não aceitação, né? Você fica como que negando aquela situação. E você vai atuando, vai desenvolvendo ali a sua vida com negações. Então, eu tinha, assim, o costume de esconder, de não falar sobre o assunto, né, de meio que mascarar a falta da visão, até que chegou um ponto em que eu percebi que isso não era mais possível. Inclusive, foi uma amiga, né, que falou para mim, olha, você é muito, muito distante das pessoas, você como esposa de pastor, né, meu esposo é pastor, então ela falou, você fica muito distante, você não conversa, isso gera assim uma sensação de que você é uma pessoa antipática. E foi quando eu percebi de que eu não poderia mais viver naquela situação, porque eu me afastava das pessoas justamente para que elas não percebessem. É uma blindagem mas eu queria, também, né? Exato, eu queria estar com as pessoas, eu queria interagir, né? Queria conversar, queria ter uma vida social, digamos, dentro dos padrões, né? Mas eu não conseguia. Então, naquele momento em que ela me disse aquilo, eu percebi que eu precisava encarar de frente a situação. E foi quando, então, eu comecei a buscar ajuda especializada. E aí foi quando eu fui frequentar um centro especializado, né, de reabilitação e apoio para pessoa com deficiência visual. Isso lá no estado de Goiás, quando a gente morava ainda lá em Goiânia. E aí eu fui procurar esse centro de reabilitação, mas mesmo assim, quando eu fui com a ideia de que eles me mandariam de volta e que eles diriam assim, não, você não precisa disso daqui, né? Não é para você. Eu ainda estava com essa sensação de negação, mesmo porque a ideia que eu mesma tinha de pessoa cega, pessoa com baixa visão, né, era uma ideia muito equivocada. Eu achava que eu fosse entrar naquele lugar e encontrar um lugar acinzentado, um lugar onde as pessoas eram todas infelizes e tristes, carregadas, né? e arrastadas, né? Então eu tinha essa sensação. E quando eu cheguei lá, eu me dei com uma tremenda surpresa de que não era nada disso, né? As pessoas, muito pelo contrário, muito felizes, pessoas muito capazes, né, profissionais. Então eu fui fazendo amizade e fui percebendo. E foi quando
eu entendi a grande necessidade que a sociedade tem das questões de inclusão e acessibilidade, porque eu fazia aquele paralelo, né? Quando eu estava no centro de reabilitação, eu era uma pessoa considerada cheia de possibilidades, cheia de habilidades, né? E quando eu ia para o convívio social, né, externo àquele ambiente, eu não encontrava isso, sobretudo na igreja, né, onde a gente se desenvolve muito por ser uma família ministerial. Então, eu não encontrava, e aí foi um choque para mim. Eu achava que eu fosse encontrar aquilo em todos os ambientes, e não era assim. Uhum. Você falou aí sobre pessoas capazes, né, que você encontrou nesse centro de reabilitação. E a gente tem ouvido também falar sobre uma expressão chamada capacitismo, que é quando você coloca essa limitação sobre o outro que tem algum tipo de deficiência. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto, Ju. O quão isso incomoda as pessoas com deficiência? Sim, o capacitismo, ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência, no sentido de que uma outra pessoa, né, sem deficiência, ela se coloca num patamar superior, no sentido de olhar para aquela pessoa com deficiência e achar de que ela não é capaz de nada, né? É porque as pessoas às vezes se colocam, né, no lugar, falam assim, eu, se fosse uma pessoa com deficiência visual, não faria tal coisa. São o que eu chamo de achismos, né? A gente coloca muitos achismos. Eu acho que essa pessoa não consegue, eu acho que ela não é capaz. E aí você começa a limitar, a colocar uma carga de limitação sobre a pessoa que, na verdade, não existe. Então, por isso que eu saliento sempre que o importante é nós alcançarmos a normalização da convivência. Nós precisamos conviver, aprender a conviver mais com as pessoas para conhecer e entender do que elas são capazes. Mesmo porque as pessoas somos diferentes, assim como pessoas sem deficiência são diferentes umas das outras, pessoas com deficiência também são diferentes. Verdade. Então, nem toda pessoa com deficiência visual vai ter as mesmas habilidades e destrezas de uma outra pessoa também com deficiência visual. Isso vai depender muito da bagagem que ela tenha de vida, né, das formações profissionais que ela tenha, do estudo que ela tenha, até mesmo da família, né, a formação familiar, a cultura familiar que ela traz, as oportunidades que ela teve ou não para se desenvolver. Então, varia de uma pessoa para outra. Então, eu não posso chegar com os meus achismos, né, e dizer, não, aquela pessoa não é capaz e tal, e sequer dar a oportunidade para que ela demonstre, né, para que ela mostre o que ela pode fazer. Então, essa é a grande importância de nós deixarmos de lado o capacitismo e tirarmos o tempo para ouvir as pessoas, para conviver com as pessoas e assim entender do que elas são capazes. Assim que a gente consegue desenvolver a empatia, né? Então chegou a hora da gente desassociar a pessoa daquela deficiência e entender que como ser humano nós somos diferentes. Júlia, a gente vai ter que ir para um breve intervalo. No próximo bloco você vai conhecer também a história dela com a maternidade. Ela que é mãe de 3 filhos. A gente também vai falar um pouquinho sobre o livro que ela escreveu. O programa está demais. Daqui a pouquinho a gente volta e eu espero você. Já estamos de volta e hoje a gente recebe aqui a Juliana, que é autora de um livro. Ela é jornalista, pedagoga. Você casou, né? Engravidou, mãe de 3 filhos e teve um filho com um diagnóstico também que é muito pouco falado. Você aí, essa experiência, essa bagagem por conta da sua visão, da perda da visão, te ajudou nessa orientação, no tratamento do seu filho? Como que foi esse processo aí de diagnóstico dele também, de tratamento? Enquanto eu estava passando por esse processo de aceitação, de criando coragem, forças para buscar ajuda para a questão visual, então nós tivemos o nosso 3º filho, que é o Pedro, e aí por volta de 3 para 4 meses que ele já havia nascido, meu esposo, pegando no colo, ele percebeu que havia alguma coisa diferente na cabecinha do Pedro. E aí ele ficou cismado e a gente começou a procurar na internet alguma coisa que mostrasse, né, alguma semelhança para que a gente entendesse o que estava acontecendo. Procuramos pediatra, mas ele disse que não, que aquilo ia passar, que ia melhorar e tal. Até que nós encontramos um centro especializado em São Paulo. Nós estamos em Goiânia e encontramos esse centro especializado em São Paulo, porque o tratamento
tratamento da plagiocefalia e braquicefalia, acontecia apenas nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa. No Brasil não tinha, mas nós encontramos esse lugar que o médico ele trouxe o tratamento então para o Brasil, lá em São Paulo. E a plagiocefalia, na verdade, ela é posicional, né? A questão a forma como o feto fica dentro do útero altera a formação do crânio. Então, acontece que um lado do crânio fica diferente do outro. Entendi. E a braquicefalia é quando existe o achatamento da parte posterior do crânio. Então, ele nasceu com as duas condições. E aí, ele precisou usar uma órtese craniana, que seria como se fosse um capacete, né? Até quando a gente viajava, algumas pessoas se aproximavam, algumas mães, avós, ai, que lindo, onde você comprou? Comprou um pro meu neto, pro meu filho. E, na verdade, é um capacetinho assim que fica parecendo do jogador de futebol americano, né? E ele usava aquilo 23 horas por dia. Eu podia tirar apenas durante 1 hora para fazer a higienização. Bastante tempo, né? Exatamente. E nós viajávamos de Goiânia a São Paulo a cada 15 dias. Às vezes íamos de carro, às vezes de avião, de alguma forma a gente ia, porque o crânio vai crescendo, né, do bebê e ele vai se ajustando ali dentro daquela órtese. E ela vai, tipo, modelando a cabeça. Então, né, não é uma criança. condição permanente, né? Existe esse tratamento, existe a forma de mudar essa formação do crânio. Exatamente, existe tratamento, graças a Deus, já no Brasil. E aí você, diante dessas duas vivências, você e o seu esposo pensaram nesse ministério aí das possibilidades, né? Que é de dar acessibilidade. Você também percebeu, quando você estava lá naquele processo de perda da visão, que você chegava nos lugares e não tinha acessibilidade adequada para as pessoas. Como foi aí o surgimento desse ministério? Quais são as ideias, as propostas? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu não sabia quase que nada sobre pessoas com deficiência, sobre a vida dessas pessoas, né? E sobre os recursos que elas podem lançar mão. E aí eu comecei a perceber essa diferença que havia do centro de reabilitação, da forma como as pessoas ali me tratavam e da forma como eu era tratada fora dali, principalmente na igreja. E então eu comecei a fazer contato com alguns pastores que eram líderes, que estavam em posições estratégicas, né, dentro da organização adventista, que pudessem então tomar alguma posição, fazer alguma coisa. E comecei a enviar mensagens, enviar e-mails, até que um deles me respondeu e disse até brincando, né, que eu o havia vencido pelo cansaço. E aí, de tanto mandar mensagens. Então, ele propôs uma reunião consultiva e nós convidamos vários líderes, porque isso já de alguma forma existia através de voluntários, pessoas que tinham as mesmas ideias e viam as mesmas necessidades em diferentes locais, né, do Brasil, naquela época. Mas que não era ainda formalizado, né? Isso, aí foram convidados e então, resumindo a história, foi votado sob o voto 130 da divisão sul-americana que o Ministério Adventista de Cegos e Baixa Visão passaria a ser um órgão oficial da igreja. Isso ainda antes do Ministério Adventista das Possibilidades, e já havia o Ministério Adventista de Surdos. Então, conhecendo o pastor Léo, a gente começou a conversar sobre a necessidade de que esse ministério fosse oficializado, que ele entrasse definitivamente para o manual da igreja e que assim chegasse até as igrejas locais, né? E foi todo um trabalho, e eu percebi a atuação do Espírito Santo, né? Como Deus fazia com que todas as coisas se voltassem para essa área. Inclusive, na época em que eu estava ainda em processo de reabilitação, passei por uma depressão muito grande. Quando eu conto essa história, eu digo assim, eu não estava em depressão em razão unicamente da deficiência visual, mas o que eu mais senti e que contribuiu para esse processo de depressão foi a questão da falta de acessibilidade, né, do capacitismo que eu comecei a enfrentar ao me relacionar na sociedade. Então, teve um dia em que eu estava muito, muito triste com toda essa situação, porque eu não conseguia voltar para o mercado de trabalho, né, não era aceita em razão da deficiência, isso, inclusive, hoje a gente conhece e sabe, né, através das leis, que isso é ilegal, né, você rejeitar uma pessoa profissionalmente em razão da deficiência. E então eu muito triste, eu me ajoelhei, fui para o meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei ali aos pés da minha cama e fiz uma oração mais curta do que o comum,
do que eu costumava fazer, mas muito, muito do fundo do coração. Eu falei com Deus, olha, Senhor, se o resto do mundo me rejeitar, se todo mundo agora passar a dizer que eu não sou capaz, que eu não posso, eu não vou mais me importar, eu não vou mais me entristecer por isso, desde que o Senhor não me rejeite. Então eu pedi muito para Deus que não me rejeitasse e que Ele me usasse e que Ele me desse o privilégio de ter um ministério, de desenvolver um ministério junto às pessoas com deficiência. Então, a partir dali, eu não fazia ideia do que Deus faria na minha vida. E foi a partir de então que todas as coisas começaram a acontecer, as portas começaram a se abrir, nós fomos avançando, né, aos poucos, até chegar neste ano, quando houve a reunião da Associação Geral, que é conhecido como Conferência Geral. Então foi votado a inserção do Ministério Adventista das Possibilidades no manual da igreja, né? Então, dessa forma, agora oficialmente, a nível, né, global, nós temos esse ministério para ser desenvolvido aí nas igrejas, e isso para mim é um motivo de grande alegria. Ah, imagino. Enquanto você falava aí da sua oração, eu fiquei toda arrepiada, porque de fato, às vezes o mundo nos dá as costas, né? E você fala assim, meu Deus, a sua aceitação, você me aceitar, isso me basta, isso é muito lindo. E, desculpa, e pegando o gancho do que você falou, a gente tem um guia de estudo aqui da Bíblia, promovido pela Rede Novo Tempo de Comunicação, produzido aqui, escrito pelo pastor Leide Van Ross, que apresenta aí o programa Lugar de Paz. E aqui a gente tem um capítulo que fala mais ou menos isso que a Júlia estava contando. Uma janela para o céu. Ao orar, como posso ter a certeza de que Deus está me ouvindo? Não vou te dar a resposta aqui não, vou deixar você curioso para você pedir o seu guia e descobrir nele a resposta para essa pergunta. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Mas eu já posso te garantir que através do testemunho da própria Juliana, que ela acabou de contar aí, Deus escuta as nossas orações. Você viu que ela estava mal, estava triste, fez uma oração curta, nem precisou passar horas ali orando. Deus foi lá e transformou aquele pedido numa bênção para a vida dela e numa bênção para milhares. Eu não sei hoje qual que é a sua oração, mas eu posso te garantir que Deus escuta e que aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai terminar, e Ele está ansioso para atender as suas orações. Para você entender um pouco mais sobre essa temática, é muito fácil, você manda agora mesmo a sua mensagem pelo WhatsApp, o número vai aparecer aí na sua tela, mas eu vou te dizer aqui, é o 012 98244 0077, e aí você manda lá uma mensagem pedindo o seu guia de estudo da Bíblia, Deus me ouve, oferecido aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, mas coloca lá que foi o Identidade Geral, hein? E aí ele vai chegar gratuitamente na sua casa, enviado pelos Correios, então com toda a segurança, e eu tenho certeza que à luz da Palavra de Deus, você vai entender tudo sobre a oração. E eu já posso te garantir que a resposta é, Deus te ouve, viu, minha gente? Júlia, a gente já tá com o tempo estourado aqui, menina, mas fala pra mim bem rapidinho, em 30 segundos, sobre esse seu livro. O título do livro também, Deus de Inclusão, que coisa linda. Sim, esse livro eu comecei a escrever no ano de 2014, naquele mesmo período, né, desse processo complexo aí da perda visual, e um ano depois, 2015, meu esposo se juntou a mim e nós então finalizamos o livro, escrevendo junto, finalizamos em 2017 e ele foi lançado em 2018. E, inclusive, já se esgotou, né? As pessoas aí estão procurando o livro, mas ele já esgotou e a gente precisa correr para fazer uma segunda edição. Mas nesse livro a gente conta toda a história, desde a minha infância até o encontro ali, o casamento, né? Namoro, noivado, casamento, os filhos. Meu esposo também conta a percepção dele sobre todos esses acontecimentos, esses fatos que ocorreram na nossa vida. E as pessoas que leem gostam muito, é um livro autoral, né? Então, assim, eu trato de que o leitor se sinta imerso na história, se sinta parte da história. E tem pessoas que às vezes ficam bravas comigo e falam, você me passou esse livro e agora eu não consigo parar de ler e tenho que fazer outras coisas. Ai, mas que legal, eu tenho certeza que através dessa literatura você está inspirando outras pessoas. Como você comentou, né, são várias as fases, tem a negação, a gente às vezes fica chateado mesmo, mas é possível a gente ressignificar tudo isso e enfrentar tudo isso, não no sentido de ser tudo cor-de-rosa, não, mas no sentido da gente enfrentar, porque todos somos capazes, né, Ju? Eu quero te agradecer demais pela sua participação. O Identidade de
de hoje não terminou, e o Identidade Geral de hoje continua com o livro da Ju, inclusive você vai ver aí as redes sociais dela, para você entrar em contato, quem sabe pedir o seu livro também. Mas quero te agradecer demais por você ter nos ensinado mais sobre a inclusão e por você ter se permitido ser usada por Deus como instrumento, né, de ajuda para outras pessoas com deficiência também. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo, viu, Ju? E muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Tchau, tchau, minha gente. Para você que ficou aqui até agora, aquele cheiro especial, que você possa se deleitar aí nesse sábado. Um beijo e até a semana que vem.